Essa agora, vai, roda o zap. Olá, Caio, olá, Braulio. Meu nome é Rosaldo, sou esposa do mentor Antônio dos Anjos, da Estação da Graça de Santa Bárbara. Eu estou aqui para agradecer pelo privilégio de estarmos caminhando juntos há um ano. Nós já fazíamos parte do Ministério Independente há 10 anos e tem sido muito bom o BBTV, Caio Fábio Net, Reconexões, todos os módulos que você tem nos ajudado muito. Eu trabalho com crianças e adolescentes, esse é Daniel, meu neto, e tenho duas questões que eu tenho trabalhado com eles, que eu precisava da sua orientação. Uma, eu dei a resposta à criança e queria ver se está certo. Uma das crianças, quando eu falava sobre a criação, sobre o pecado quando entrou no mundo, a criança me disse que no dia que ela morresse, ela queria entrar no céu e pedir a Deus para falar com Eva. Que ela só não ia xingar mais Eva porque ela não ia xingar a gente morto. E eu disse para ela que a situação de Eva foi importante no sentido que nós conhecemos Jesus. E passei a discorrer sobre Jesus e eu senti que as crianças ficaram tranquilas, né, nesse quesito. Você me corrige se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar. E a outra questão de lidar com as crianças é sobre morte. Eu ainda não tive uma resposta muito boa para elas. Aí eu queria que você pudesse estar me ajudando nessa situação. Um abraço a todos daqui da Estação Santa Bárbara, Minas Gerais. Que bom, minha querida. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de verdade. A primeira questão sobre o pecado original, eu sugeriria a você que não ficasse tentando conversar com crianças sobre o pecado original, porque os adultos mesmos não entendem isso. É uma coisa tão ambígua do ponto de vista filosófico e é tão estranhamente ambivalente do ponto de vista espiritual, porque esse pecado assim chamado original que nos mata, paradoxalmente é a porta que nos coloca no caminho de uma liberdade de escolhas. Conforme eu respondi ontem aqui ao Marrom, quando Sim. O Marrom quis saber, anteontem, não foi? Terça-feira, sobre era maçã lá no Éden. Por que logo a maçã? E a partir dali falei da porta da liberdade. Assista esse Marrom Quer Saber e preste atenção no que eu falei. Segunda coisa sobre Eva é que os meus filhos todos e os filhos de todo mundo me perguntam, e os netos hoje em dia, é natural eles perguntarem quando chega esse assunto, e esse assunto nunca chega às crianças se um adulto não trouxer. Você já prestou atenção? É. Adulto é que fica querendo fazer a cabeça da criança, e a criança faz perguntas que o adulto não sabe responder. Porque são as perguntas puras de uma pessoa que não tem nenhuma obrigação doutrinária de estar correta, é a criança. E ela faz as perguntas que a teologia não responde, não alcança, e fica fazendo de conta que entende e que alcança. Não alcança. A maioria esmagadora não alcançou. Eu estou falando dos bem treinados, do ponto de vista intelectual. Não alcançaram. Não sabem explicar isso ao filho e ao neto, porque não tem essa explicação nem para dar a eles próprios, você entendeu? Então, a única coisa simples foi o que eu falei respondendo ao Marrom na terça-feira, sobre essa questão do pecado original. Uma das coisas que eu falei no final é: o que todo mundo tem que entender é que Adão sou eu e Eva sou eu. O único Adão existente sou eu. Quando, por exemplo, meu filho Lucas, um dia, com 4 anos de idade, me fez essa pergunta do pecado original e qual era a responsabilidade dele, isso falou com as palavras dele. Se ele já tinha nascido com isso, por que ele ia ser punido por isso? Se ele já tinha nascido com isso. Aí eu falei: não, eu não sei quem te falou que você nasceu com isso, mas eu sei que você nasceu com isso porque você fez isso anteontem. Foi uma coisa que só Adão faz mesmo.
Você fez isso semana passada. Eu tinha dito não faça, porque as consequências... Você foi lá e fez. A sua irmã também é Eva, a Juliana. Porque eu saí de casa com a sua mãe e falei, olha, não pode pegar isso, nem pegar aquilo, nem fazer aquilo. Ela foi lá nós vamos ter um jantar hoje à noite. Vem amigos pra cá. Quando eu chego, estava metade do bolo comido. Então Adão e Eva comeram. Então não sei por que você tem problema com Adão se você repete esse cara todo dia. Pronto, nenhum dos meus filhos jamais veio com esse papo, eles olham para ele. Tudo que eu fiz a vida inteira foi dizer para todo mundo, o Adão é você. Porque o Adão sou eu. O Adão é você. A Eva é a criança. Ao invés de criar um conceito do Éden, por que não trabalha com a Eva, o Adão e a Eva na sala de aula? O Adão e Eva na família. São os únicos ambientes de Adão e Eva que a gente tem, porque eles eram humanos como nós. Agora, com esse raciocínio, ela também pode dizer à menina, olha, cuidado, que um dia você vai ser mamãe e até lá você vai errar. E se a sua filha descobrir que você errou, pode ser que ela queira fazer com você o que você quer fazer com a Eva quando chegar no paraíso. Chama ela para dar cacete dela. Tome cuidado, porque o que você está projetando para a Eva de longe, que não está aqui, é o que outros podem vir você fazer e você já pagar aqui. Eva é você, como Paulo diz, nós pecamos em Adão e à semelhança do pecado de Adão, pecamos todo dia. Então Adão sou eu, Eva sou eu. Segunda coisa que ela perguntou foi sobre, a primeira foi sobre a morte. Sobre a morte. Meu neto, o Teteus, o Mateus, a Juliana outro dia me escreveu assim, emocionada. Eu não me lembro se foi um áudio que ela me mandou, se foi um texto. Mas eu vi que ela estava muito emocionada. Porque ela conversando com o Mateus, ela falou ao Mateus, sabe, eu tenho ainda medo de morrer, não é por nada, é por causa acho que de vocês, disso, daquilo. Ela é mãe, e uma mãe jovem. Claro. Eu tenho ainda esse medo de morrer, fico preocupada com todo mundo, com vocês. E ela fala de uma mãe normal, psicologicamente normal. Uma mãe de 31 anos, com um filho de 9, uma outra de 4 para 5, que não tenha cuidados e que não sofra disso de vez em quando, está doente. Claro. É só se ela estiver doente para morrer que eu vou dizer para ela, não pense mais no assunto da morte, que já está resolvido. E desde que os filhos, o Senhor vai cuidar e nós também. Mas uma mãe preocupada em continuar viva para cuidar do seu filho é normal. Eu não chamo isso de medo da morte. Eu chamo isso de racionalidade de sobrevivência. É isso que se espera de uma pessoa normal, de uma hiena normal, de uma leoa normal, de uma jacaré fêmea normal, de um bem-te-vi fêmea e de uma mulher. É normal. Tem crias que é cuidar da cria. Mas ela falou isso ao Mateus. E perguntou a ele, falou, e você, Mateus? Ele falou, não, eu já aprendi que fica tudo tão melhor sempre. Fica tudo tão melhor sempre. Fica tudo tão melhor sempre. Eu converso com o vovô e ele só fala bem do céu. Fica tudo tão melhor sempre. Porque eu falo muito bem do céu para eles o tempo todo, para os meus filhos. Eu falava bem do céu. Se a coisa é para lá que a gente vai ser uma maravilha quando isso chegar. Rapaz, aguenta firme que vai chegar a hora que isso tudo vai acabar, a gente vai ficar só na boa. Por enquanto, vamos segurar a onda. Então, todos eles foram treinados para saber que aqui é o lugar do perrengue. Se aqui tá bom, imagina lá. Quando aqui fica gostoso, lá, meu amigo, tá pegando uma glória que não dá para descrever. É o sabor. Mateus já entendeu. Todos eles entenderam. Graças a Deus, eu não só vejo o filho meu preocupado, como o Davi, quando apareceu aquele negócio cancerígeno nele, que ele tem que cuidar a vida inteira. Era normal. Eu vi aqui um dia, conversando comigo, eu vi lágrimas nos olhos dele, mas preocupados com a filha, Helena, de 15, agora 16 anos, o Heitorzinho, agora com 6. Essas coisas assim naturais. Eu falei, fica tranquilo, filho.
Fica tranquilo. Primeiro, não é nada. Segundo, mesmo que fosse e que te levasse, quem cuida deles é o Senhor. Sempre foi. Foi isso que eu te ensinei. E sempre será. Então, tranquilo. Tanto é que acabou, sumiu. Não é um tema. A minha morte, eles estão acostumados a pensar em mim morrendo desde que eu tinha 26 anos. Quando eu fui levado a primeira vez à UTI, depois eu ia todo ano 3 vezes à UTI. Com 26 você se enrolou, cara? Sofri de fibrilação até 9 anos atrás, quando eu fiz uma ablação. Tá. Era horrível. Poxa. Eles acostumaram com aquilo, de me ver em situações terminais. Eu quase morro em 2010, fiquei 3 dias entre a vida e a morte. Ixi. Por uma conjunção química que quase me mata. E alergias e respostas que ganharam uma proporção que me fechou o glote, eu tive que ser entubado e um monte de coisa. Certo. Eu só vim a mim, isso foi na segunda, meio-dia, eu só voltei a mim quarta-feira à tardinha, à noite. Então, eles estão acostumados. Se eu morrer, eles vão sentir muita saudade de mim, mas não vão levar nenhum susto. Já se desassustaram dessa possibilidade. E eles veem na minha cara a clara alegria da glória. Como eles viram no meu pai, viram na minha mãe. Eu fiz questão de levar o Davi para Manaus para ver minha mãe morrer. Porque essa nova geração tem participado pouco das mortes familiares. Eu tive todas as chances, eles têm menos. Eu estou expondo, quero levar netos, para as pessoas aprenderem a ser gente, a completarem o ciclo com naturalidade e entenderem desde cedo o que Mateus, meu neto, já entendeu. Para que eu vou ficar preocupado com a morte se eu já aprendi que fica cada vez melhor? Tudo melhor assim. Então, criança, entende isso, minha querida, fica cada vez melhor. Agora, enquanto ela vê o adulto morrendo de medo de morrer, como é que a criança vai relaxar em relação à morte? O medo que as crianças têm da morte é aprendida pelo pânico e pelo pavor dos adultos. Agora, o adulto só deixa de sofrer do pavor da morte na hora que ele é pacificado pela eternidade. Quando ele sabe que ele não morre mais. Que ele crê no que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá, continuará vivendo. E todo aquele que vive fisicamente e crê em mim, saiba, não morrerá eternamente, porque já passou da morte para a vida. Quando isso está sentado no coração de um adulto, os filhos dele vão crescendo pacificados, os netos, são uma paz irradiante para casa. Entendeu, minha querida? A professora que transmita isso vai irradiando isso. Agora, não fique puxando assunto de catequese, de escola dominical, porque eles não sabem fazer isso. Eles deixam os garotinhos da igreja confusos. Levar isso para dentro de uma sala de aula não é sábio, entendeu? Um beijo. Meu pai tem um filhinho de 10 anos de idade, do último casamento dele. Penúltimo, né? Que o último é com a minha mãe, que voltou a casar. Foi a primeira e a última, né? Voltou para casa da minha mãe e levou um filho. Levou, né? Minha mãe cria o moleque. O moleque. Tá. Aí o moleque foi para uma igreja evangélica lá, a convite de um amiguinho da escola. Chegou lá, na igreja evangélica, a primeira coisa que a professora ensinou para ele, quais são os demônios do mundo. Xuxa. A Xuxa é o demônio. Agora ela está em processo de conversão na Record. A Xuxa já virou cardeal. Já está ali. Em processo de cânone. Está no cânone da... Daqui a pouco é Santa Xuxa Dark. Santa Xuxa, Meneghel. Meneghel. VNVTV, o canal é você.